É o seguinte, o que foi pedido para a gente nessa semana e na próxima é para a gente revisar alguns conteúdos com vocês do terceiro e do quarto bimestre. Alguns professores já devem estar fazendo isso aí, né? Por que isso? Porque vocês vão fazer dia 7/12, vocês vão fazer uma avaliação. Avaliação progresso, não sei se vocês já ouviram falar. Deixa eu te falar o que seria basicamente essa avaliação. Quando essas avaliações, pessoal, são as coordenadoras, a gente apenas nessa parte que a gente está aqui à distância, a gente apenas elabora as provas, montam as provas, né? E envia para eles. Aí lá na coordenação, que eles formatam, que eles colocam as notas. Então, assim, quando a gente vai digitar a nota de vocês, por exemplo, a gente já pega ela pronta, tá? Então, a coordenação, ela vai lá, puxa os relatórios, vê quem fez atividade, quem não fez, e aí a prova que você fez lá no seu ambiente virtual, vai sair a nota, aí ela já pega aquela nota, já soma, já entrega para a gente tudo pronto. Então, essa avaliação progresso, o que eles passaram para a gente foi o seguinte, que vocês irão fazer, pediram para a gente 40 questões, tá? Mas eu acho que não vai ser tudo isso que eles vão colocar. Pediram 20 questões minhas e 20 questões do professor Wesley. Dia 7/12, vocês terão essa prova de matemática e de arte. Professor, é obrigado a fazer? Gente, quando a gente usa a palavra obrigação, eu acho que é muito forte, né? E falar, você tem que fazer, você é obrigado a fazer. Eu não vejo dessa forma. Mas se você perguntar à coordenadora, é para todos fazerem, a oportunidade é para todos. Professor, mas eu já passei, eu tenho nota boa, eu não vou fazer isso não. Gente, aí já não é mais comigo, né? Aí você tem que entrar em acordo com alguém com o seu responsável, para ver se você vai fazer ou não vai. Mas essa avaliação é para todos fazerem. Isso foi o que foi passado para a gente. E, professor, e se eu já tiver passado? Tá, se você tiver passado e tiver uma nota 8, por exemplo, sua nota pode aumentar. E para quem tiver nota ruim, pode aumentar também, né? Então, assim, é uma oportunidade. Isso aí, na verdade, eu entendo como uma recuperação, tá? Eles não usaram a palavra recuperação, mas eu entendo como uma recuperação. Por que que eu entendo assim? Porque eles estão pegando exercícios ou conteúdos do terceiro e do quarto bimestre, né? Então, são conteúdos do terceiro bimestre. Se você observar bem, no terceiro bimestre nós tivemos 10 semanas. Dessas 10 semanas foi uma atividade por semana. Então, eles pediram para a gente pegar conteúdo do terceiro bimestre e do quarto bimestre, né? Até a semana passada, que foi aquele volume do cilindro, aquilo lá. E aí, o que eu fiz? Eu elaborei uma lista para vocês de revisão do terceiro e do quarto bimestre para você poder fazer essa prova. Não sei se você observou, essa semana eu não coloquei atividade. Foi porque foi pedido mesmo para a gente não colocar, tá? Para a gente focar somente nessa revisão para essa avaliação, tá bom? Então, a lista que eu tenho aqui, se você der uma olhadinha lá no seu ambiente virtual, você vai ver que tem esses exercícios lá, nós já fizemos ele, tá? Mas eu fiz uma seleção de 20 exercícios e nós vamos começar a fazer ele agora. Se você quiser copiar ele aí no caderno, na hora que eu colocar aqui, ou se depois você quiser olhar, porque essa aula está sendo gravada, você olhar qual que é o exercício, tentar refazer ele de novo, tá? Por que que eu fiz essa seleção? Para você não ficar procurando exercício lá. Ah, semana 2 do terceiro bimestre, deixa eu ver aqui. Ah, não, semana 8, semana 5. Então, eu fiz uma lista, né? Onde você pode estudar por ela para você conseguir fazer a prova, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não vai dar tempo da gente fazer todos, mas a gente tem aula essa semana, tem aula semana que vem, então pode ser que dê tempo da gente fazer. Eu coloquei aqui como atividade de revisão para avaliação progresso, tá? Então, vamos lá. Olha só o primeiro exercício aí.
Esse primeiro exercício, ele fala de juros simples. Lembra que eu falei para você que a matéria de juros simples é onde você poderia usar a sua calculadora, né? Porque você vai trabalhar com número decimal, você vai trabalhar com taxa, você tem que tomar cuidado com o que o exercício te forneceu e o que o exercício está te dando de informação. Você tem que tomar cuidado quando você tem a taxa e quando você tem um tempo, se ele está na mesma base ou se não está. É uma revisão mesmo, gente. Ó, então vamos lá, com calma aqui, para ver se a gente consegue compreender. O investidor aplica R$ 1.000 a juros simples. Se é juros simples, então nós sabemos que a fórmula é o J-CIT. Ó, vou colocar a fórmula aqui. Ó, só para relembrar, hein? Capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo. Ó, então é aqui. E também tem uma outra fórmula que eu vou colocar aqui na frente, que pode ser que esteja pedindo, se não tiver, a gente não usa, que é a fórmula que nós chamamos de montante. O que seria um montante? Montante, só para a gente revisar, montante é o que você tinha, é o seu capital, somado com o que rendeu. Isso é montante, tá? Então, pode ser que o exercício esteja pedindo o montante. Vamos ver o que ele está falando aqui? Diz assim, o investidor aplica R$ 1.000, nesse caso, esse R$ 1.000 aqui, ó, isso aqui é o seu capital, tá? A juros simples de 3% ao mês, esse aqui é a sua taxa, a taxa de juro, o I. Determine o valor recebido após um ano. Esse um ano aqui, ó, é o seu tempo. Vê se está escrito aqui, determine o juro após um ano. Está escrito isso? Não. Tá, determine o valor recebido. Você, depois de um ano, você chega lá e quer pegar tudo que você tinha lá. Você vai receber tudo que está lá. Esse recebido aí significa que é montante, tá? Então, o valor recebido. Qual que vai ser o valor recebido? Então, você tem que fazer duas continhas. Primeiro, você vai ter que saber quanto que rendeu e depois você soma com o que você tinha. Então, ó, R$ 1.000 é o capital, 3%, ó o símbolo aqui de porcentagem. Então, você vai ter que dividir esse valor por 100 e determine o valor após um ano. Um ano é o tempo. Aqui, eu vou colocar aqui no cantinho para a gente não errar. Ó, capital, fechou, que é 1.000. Vou colocar assim. Vou colocar o símbolo lá de reais, não, porque não vou ter que usar ele aqui na fórmula. A taxa, esse 3% aqui, ó, 3%, você vai ter que mudar ele, tá? Esse aqui tá 3% ao mês. Cuidado, hein? Ó. E o tempo que tá aqui, ele tá falando que é um ano. Então, nós vamos ter que fazer uma mudança aqui. Observe que nesse exercício aqui, ó, você vai ter que mudar o tempo. Esse tempo, no lugar de um ano, você vai ter que colocar 12 meses. Por que você tem que transformar isso aqui em meses? Porque olha como que está a taxa. Se a taxa está... Isso. Se a taxa está em mês, então o tempo tem que estar também em mês. Então, agora é facinho, ó. Calcula o juro, você vai colocar 1.000 vezes 3, 0,03, 3% é a mesma coisa de 0,03 vezes 12. Essa seria a sua continha. 1.000 vezes 0,03 vezes 12.
vai dar R$360 de juro. Então, em um ano, se você aplicar R$1.000 e se render 3% ao mês, você vai receber de juro R$360. Como ele quer o montante é só você somar. Soma o que você tinha. Você tinha 1.000, você vai somar 1.000 mais 360. E aí você vai achar a resposta letra D. Tá? 1.000 mais 360. Então, você teria R$1.360. Esse seria o valor que você ia resgatar. 1.360. Tá aí. Então, observe esse exercício é bem simples, só que você tem que tomar cuidado só nesses dois aqui, ó. Porque aqui a gente teve que mudar. Se tivesse mês e mês ou ano e ano, não precisava. Mas se um está em mês e outro está em ano, aí você tem que mudar. Tá certo? E juros simples, por isso que a gente usou a fórmula do juros simples. Cuidado, porque lá, pessoal, vai ter exercício do terceiro e do quarto bimestre. Vamos só recapitular o que tinha no terceiro? A gente mexeu com a parte de geometria no terceiro, aquele teorema de Tales. Você pode olhar que tem lá. Aquele negócio de semelhança, né? Então, tá tudo misturado aqui, tá? Então, nesse caso aqui, já é um conteúdo já do quarto bimestre, quando a gente começou ali, ó. Mas tem exercício mais antigo do que esse. Por isso que eu fiz a seleção de 20 exercícios, você vai ver que vai estar tudo bagunçado aqui, tá? A ordem tá toda bagunçada. Então, esse aqui é juros simples, conteúdo que a gente já viu também. Beleza? Vamos para o próximo. Esse exercício já trata-se de figuras semelhantes. Semelhança não quer dizer que é igual, não quer dizer que é somente igualdade. Semelhança são duas figuras que são proporcionais, tá? Essas duas figuras que estão aí, elas não são do mesmo tamanho, mas elas são proporcionais. Aí tá assim, ó. Calcule o valor de x sabendo, então aqui você não precisa verificar, você já sabe, que o exercício falou, que os quadriláteros a seguir são semelhantes. Se você já sabe que são semelhantes, então basta você analisar da seguinte maneira. Esse exercício aqui ele é fácil de saber o resultado sem fazer conta. Porque olha aqui, você está percebendo que esse segmento aqui é 4, e o lado que é homólogo a ele, homólogo é correspondente, ó. Igual assim, esse aqui é o grandão e esse aqui é a xerox reduzida dele. Você concorda que esse 4 aqui corresponde a esse 2 no pequeno? Esse 5 corresponde a esse 2,5? E esse x, que é a base, corresponde a esse 1,5. Você conseguiu perceber que esse quadrilátero maior é o dobro desse menor? Ó, aqui é 4, aqui é quanto? 2, é o dobro. Aqui é 5, aqui é quanto? 2,5, é o dobro. Então, esse x aqui, ó, ele tem que ser o dobro desse aqui. Então, x vai ser quanto? 3. De cara, de rápido, sem fazer conta. Agora, professor, como que seria se eu tivesse que mostrar a conta aqui? O que você tinha que fazer? Você tinha que fazer a proporção dos dados correspondentes, ó. Você ia pegar o 4. O 4, ele corresponde ao 2. Tá montando, tá vendo? Se são proporcionais, significa que quando você faz a proporção dele aqui, ó, e multiplica cruzado, tem que dar o mesmo resultado. Agora, você não quer, né, o x? Então, você vai pegar o x e vai colocar em relação ao que corresponde x nesse pequeno, que é 1,5. Ó, aqui. Quando você multiplicar cruzado, você vai ter 2x igual a 6.
Pega aí 1,5 vezes 4 para você ver se não vai dar 6. Ó, você fez isso. Aí você vai passar o 2 dividindo. 6 dividido por 2 vai dar 3. Mas se você sabe, só de olhar lá e saber que um é o dobro do outro, você não precisa desenvolver cálculo, tá? Aí você fez pela lógica, que esse aqui é o dobro desse pelas medidas que está aqui, tá bom? Aqui em cima tá vendo que não tem medida, mas faz de conta que eu venho aqui e chamo aqui de 3, só um exemplo. Eu chamo aqui de 3. Quanto que vai ser aqui? Vai ser 6. Precisa nem de fazer conta, porque é o dobro. Essa figura maior é o dobro da menor. Então, as medidas dos lados também vai ser o dobro. Tá? Esse aqui, ó, bem facinho, sem fazer muita continha. Só de olhar na figura, a gente conseguiu fazer. Viu que voltou um pouquinho agora? Voltou antes lá do juro simples. Tá vendo que tá bagunçado as questões? Ó, já teorema de Tales nesse caso aqui, ó. O que diz o teorema de Tales? Vamos só dar uma recapitulada. O teorema de Tales, ele é trabalhado assim, ó, com retas que nós falamos que são paralelas, ó, cortadas por retas que nós chamamos de transversais. Aquele joguinho da velha, assim, ó. Tá vendo? Então, a proporção que nós podemos fazer sempre é nessas retas transversais. Imagina essa figura aqui, ó. Essa figura é como se fosse essa, só que eu coloquei ela em pé, tá vendo? Para ficar até mais fácil para você entender. Olha só a medida que está aqui, ó. Aqui está falando que é x aqui. Coloquei ela em pé, tá? Aqui está falando que é 5. Aqui é 5. Aqui é 3. E aqui tudo, ó. Aqui tudo é 12. Ó. Tudo é 12. Tá vendo? Então, o que, que você vai fazer aqui? É a mesma figura, pessoal. Só coloquei ela em pé para você entender, tá? Tudo que você fizer nessa reta aqui, ó, você tem que fazer nessa aqui também, tá? Então, vamos pensar aqui comigo? As opções que você tem. Ó, se você pegar 5 sobre 3, você vai ter que pegar x sobre esse número que está aqui embaixo, que você não sabe que número é esse. O que que você sabe aqui? Você sabe que tudo é 12. Ah, então você pode fazer o seguinte, ó. Olha uma opção, tá? Uma opção. Você pode pegar o 12, que é o valor total, e dividir pelo valor de cima, que é x. Tá vendo? Só que aí você vai ter que fazer a mesma coisa aqui, ó. Você vai ter que pegar o total aqui dá quanto? Não dá 8? Aí você vai ter que pegar o total, que é 8, e dividir pelo de cima também, que é 5. Tá vendo? Aí sim é possível você montar a proporção dessa forma. Professor, se eu tivesse pego x por 12, pode? Pode. Se você pegar o x e depois dividir por 12, só que aí você vai ter que pegar o 5 e dividir por 8. Por que que eu não vou dividir por 3? Porque aqui não tem medida. A medida que eu tenho é o total. Ele está falando que o total, tudo aqui, ó, esse segmento aqui, com esse daqui, que dá 12. São os dois juntos. Então, eu só tenho a medida total. Então, eu tenho que vir aqui e fazer o total também, para ficar proporcional. Aí, depois que você fez, aí você multiplica, ó. 8x, olha só. 8x igual, tô fazendo aqui, gente, ó. Tá? 60, porque 12 vezes 5 dá 60. Então, o resultado disso aqui seria 60 dividido por 8. Como a gente sabe, e se eu olhar a resposta ali,
você vai perceber que as respostas estão tudo em decimal. Então, a dica aqui é que você simplifica ele mais um pouquinho para você dividir, para ficar mais fácil, ó. Os dois dá para dividir por 4. Se você dividir 60 por 4, vai dar 15. E se você dividir 8 por 4, vai dar 2. Ah, então agora ficou mais fácil, ó. 15 por 2 vai dar quanto? 7,5. Observe que ele não está 15 sobre 2 lá, tá vendo? Tem 15,2. É diferente de 15 sobre 2. 15 sobre 2 é quanto? 7,5 está aqui. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, 7,5. Ele está na forma decimal. Ele não está na forma fracionária, tá bom? Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, porque tinha mandado um recadinho para a gente aqui. A coordenação mandou um recado para a gente falando sobre essa avaliação. Deixa eu só confirmar aqui. Isso. Aqui está assim ainda, ó. Alunos com médias boas anuais terão a oportunidade de elevar sua média, ou seja, de aumentar. Alunos com médias baixas, utilizaremos a avaliação de progresso para recuperação. Cronograma, dia 7/12, é a de matemática e arte. Dia 8, inglês, espanhol, gramática e ciências. É do dia 7 ao dia 11, tá, gente? Então, mas eles devem passar para vocês direitinho, colocar lá no ambiente virtual, tá? Para você não ter problema de perder essa data, tá bom? Então, beleza. Vamos ver mais uma aqui. Acho que não vai dar tempo da gente ver muita coisa, não. Depois a gente volta na outra aula e... mais esse aqui só. Só mais esse. Gente, aqui é assim. Você está observando qual é o lado que o exercício está pedindo? Está pedindo esse aqui, ó. Olha só. Fácil também. Se ele tivesse pedindo esse aqui, ó, de D até F, você ia colocar que aqui é 60. Por que, professor, que é 60? Você consegue observar que essa figura aqui, ó, essa grande, é o dobro dessa pequena? Como que você sabe? Pelo 36 e pelo 18, tá vendo? Pelo 36 e pelo 18, você sabe que essa grande aqui é o dobro da menor. Então, essa medida que está aqui, ó, essa medida aqui é de 15. 15 não, de 60. Porque aqui é 30, então aqui é o dobro, é 60. Agora ele quer essa, ó. Então, de F até E, ou de E até F, tanto faz, deveria ser correspondente a essa, de B até C. Só que você não tem essa medida aqui, ó. Então, o que você vai fazer primeiramente? Você vai encontrar essa medida no pequeno, para depois você achar a medida do grande. Então, esquece essa figura grande aqui agora, e vamos olhar só essa pequena aqui. Só essa pequena. Aqui é um triângulo retângulo, onde você vai ter que aplicar um teorema chamado Pitágoras para você calcular o y. Matéria do professor Wesley, lembra? O que seria a hipotenusa aqui? Seria o 30. Então, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, você vai pôr 18 ao quadrado, mais, eu chamei lá de y, né? Y ao quadrado. Aí. Agora, você vai colocar aqui 900. Olha só o que eu tenho que fazer primeiro, hein? Tem que calcular a medida do pequeno aqui para me achar outra. 900. Quando você faz 18 vezes 18, dá 324. 324 mais y ao quadrado. Esse 324 ele vai passar menos, né?
você vai ter 576. Então, ó, quando você passar esse 324 para cá, vai ficar assim, ó. 900 menos 324 igual a y ao quadrado. Então, agora você vai ter que y ao quadrado, ele é igual a 576, tá? 24 a raiz disso aí, ó. Então, a raiz, aí você sabe que você vai ter que pôr raiz quadrada, deixa eu fazer aqui, ó. Y será igual a raiz quadrada de 576, que é 24. Tá aí. Então, você descobriu essa medida aqui, ó. Essa medida aqui é de 24. Você percebe-se que esse grande aqui, como eu falei no início, é o dobro desse. Então, esse aqui é 24, aqui tem que ser quanto? 48. Então, seria a letra B. Então, aqui você teve que aplicar mais um conhecimento seu. Você teve que ir lá no Teorema de Pitágoras para achar esse cateto. Depois que você achou esse cateto, você achou o cateto do maior. Então, é o seguinte, resumindo aqui, seria assim, ó. Se você quisesse fazer a proporção para achar aqui que é 48, você poderia fazer 18 por 36, mas nem tem necessidade, porque nesse caso aí, ele foi fácil de fazer, né? Aí você ia fazer 24, que você tinha acabado de achar, pelo Pitágoras, por x. Aí, multiplica cruzado aqui, certeza que você vai encontrar o x igual a 48. A hora que você monta a proporção também é fácil você saber, ó. Olha aqui o de cima é a metade do de baixo. Então, esse de cima aqui, ó, tem que ser a metade de x. Por isso que x tem que ser 48. Beleza? Então, eu vou parar por aqui, tá bom? Depois a gente volta e faz mais 4, que eu preparei 8 exercícios para a gente fazer hoje, tá? Vou fazer tudo de uma vez, porque senão a gente acaba esse negócio logo, e aí a gente não tem nada para fazer na outra semana. Tá bom? Tranquilo? Então, eu espero vocês daqui a pouquinho de novo, tá certo? Então, valeu, gente. Até mais. Fique com Deus. Até daqui a pouquinho. Tchau, professor. Até Tchau, mais. professor. Tchau, até mais, gente. Com Deus.